Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente primeiro vai ver o passo a passo de todos os processos que acontecem com esses balões e a partir disso a gente vai analisar as alternativas, tá bem? O primeiro passo é ver que as bexigas estão paradas lado a lado. O que isso significa? Significa que as bexigas, né, presas a um apoio aqui, elas vão estar com um gás determinado lá dentro e elas vão estar paradas lado a lado, ou seja, elas não vão estar nem se aproximando nem se afastando. Isso significa que essas bexigas estão com cargas neutras, ou seja, a carga resultante delas é nula. Isso indica que o número de elétrons, né, é igual ao número de prótons. Então, tendo essa igualdade, a carga resultante é nula. Aí, o segundo passo é o seguinte: vai esfregar as bexigas com algodão. Então, eu vou ter uma flanelinha de algodão e vou ter a bexiga. O primeiro passo é pegar essa flanelinha e esfregar bastante na bexiga. Sempre que você tem a palavra esfregar, atritar, qualquer coisa sinônimo disso, então é a eletrização por atrito que está acontecendo, tá? Nessa eletrização por atrito vai ter um fluxo de elétrons, que daí a gente observa lá pela série triboelétrica. Para essa questão, eu não encontrei a relação de balão com a flanelinha. Então, eu supus que, pela série, o balão ficaria positivo e o algodão ficaria negativo, tá? Mas daí você observa lá pela série triboelétrica, vê qual corpo vai ficar positivo, ou seja, qual corpo vai ceder os elétrons, e qual corpo vai ficar negativo, ou seja, qual corpo irá ganhar os elétrons, tá? Então, quando eu atrito esse algodão com o balão, supõe-se que os elétrons saem do balão e vão aqui para o algodão. Então, o algodão fica negativo e o balão fica positivo. Depois, eu pego esse algodão e atrito no outro balão. Uma coisa que pode confundir você é a eletrização por contato, que daí tu pensa, mas o algodão, então, primeiro encostou no balão e isso foi eletrização por contato. Não é bem assim. Na eletrização por contato, você tem que juntar os dois corpos, espera as cargas se redistribuírem por esses dois corpos, né? E daí sim você faz a separação deles, calculando a quantidade de cargas proporcional ao tamanho e ao material também desse corpo que foi posto em contato, né? Nesse caso, o algodão, a gente não chega a considerar que ele é posto em contato com o balão, a gente considera que ele já chega, tipo, se esfregando no balão, e isso já é uma eletrização por atrito. E como os materiais aqui continuam os mesmos, a relação lá da série triboelétrica, né? Série triboelétrica aqui vai ser a mesma, então a eletrização, a forma como a eletrização acontece vai ser a mesma, mesmo que o primeiro corpo encostado aqui já esteja carregado. Então, da mesma forma, o balão vai ficar positivo e o algodão vai ficar ainda mais negativo do que ele já estava. Então, os dois balões ficam com a mesma carga. Aí o terceiro passo é as bexigas são soltas. Quando as bexigas são soltas, elas vão se repelir. Por quê? Aqui, ó, elas vão estar todas com a mesma carga, que eu supus ser positiva. Se elas estão com as mesmas cargas, a gente sabe que cargas iguais se repelem. Se elas se repelem é porque tem duas forças para cá, né? Forças que estão botando elas para se afastarem por causa das mesmas cargas produzidas nesses corpos. Então, a gente sabe aqui que elas estão eletrizadas com as mesmas cargas. No passo 4, o mais difícil da gente entender aí de todos os passos, vai ser o momento em que esse mágico, né, ele toca um desses balões com a mão, tá? No momento em que ele toca esses balões com a mão, a gente considera que acontece um aterramento. Por quê? Quando você tem um corpo carregado e você coloca ele intermediado, né, por algum corpo, por algum fio, por alguma coisa em contato com a Terra, então a gente considera que existe um fluxo de elétrons capaz de deixar esse corpo em equilíbrio. Então aqui, se eu tenho esse corpo positivamente carregado, né, e eu encosto ele no chão, é como se a minha mão até o meu pé criasse um caminho capaz desses elétrons percorrerem, lembrando que o nosso corpo, ele é sim um bom caminho para os elétrons percorrerem, tá? Ele é um bom condutor, por isso que a gente leva choque. Então, aqui, ó, eu vou ter esse fluxo de elétrons acontecendo através do corpo dessa pessoa, desde lá do chão
até a mão dela, tá? E a partir do momento em que esses elétrons chegam aqui, eles neutralizam esse balão, tá? Então, se tivesse carregado negativamente, os elétrons iriam sair até o chão, até que o número de elétrons se igualasse ao número de prótons e ele também ficasse neutro, também ficasse em equilíbrio, tá? Então, toda vez que você tem um contato que seja possível, né, essa condução de cargas elétricas do balão até o chão, como é o nosso corpo, por exemplo, desconsiderando o uso de sapatos e tudo mais, tá? Então, a gente considera que vai haver esse fluxo de elétrons e a partir do fluxo de elétrons vai haver uma neutralização das cargas nesse balão, tá bem? Então, aqui, o outro balão, ele continua normal, tá? Então, ele continua positivo aqui, ninguém encostou nele, ninguém fez nada nele. Então, ele continua carregado positivamente e esse balão aqui, que sofreu um aterramento, ele continua a ficar neutro agora, tá? E o quinto e último passo é o acontecimento da aproximação dessas bexigas. Então, é interessante a gente entender por que essas bexigas se aproximam. A gente sabe que uma vai estar neutra por causa do aterramento que sofreu aqui quando encostou, e a outra vai continuar positivamente carregada. Então, a partir disso, acontece a polarização, que é a eletrização por indução. Quando a gente tem um corpo carregado, né, positivamente ou negativamente, e ele se aproxima de um corpo neutro. O que acontece? Essas cargas aqui, né, do corpo que está carregado, elas geram uma polarização no outro corpo, que é a aproximação das cargas opostas e o afastamento das cargas de mesmo sinal. A partir disso, a força de atração entre essas duas cargas que foram polarizadas é maior do que a força de repulsão entre as cargas que foram afastadas. Então, a força de atração é maior do que a força de repulsão. E por isso que esses dois corpos se aproximam, por causa da polarização que é induzida no corpo neutro. Tá bem? Então, é por isso que sempre que nós aproximamos um corpo neutro de um corpo carregado, seja positivamente, seja negativamente, vai acontecer uma aproximação desses dois corpos, tá bem? Então, a partir disso, a gente começa a analisar todas as alternativas. A primeira nos fala que em umas bexigas estão sem cargas elétricas, que é quando elas estão aqui paradas lado a lado. Na verdade, elas não estão sem cargas elétricas, elas possuem as cargas, que são os prótons e os elétrons, mas elas possuem igual número e por isso elas estão em equilíbrio, tá? Um corpo não possui cargas elétricas é como se ele não tivesse nem prótons nem elétrons, e a gente sabe que não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é só o fato de que, estando em igual número, eles se igualam e isso gera o equilíbrio, que é o corpo neutro. A segunda fala, esfrega-se cada uma das bexigas uma após a outra com uma flanela de algodão. E a afirmativa ali fala que essa é a eletrização por contato. Não é, como a gente viu, é a eletrização por atrito, que é quando tem esse movimento relativo entre os dois corpos. A 3 fala que comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de sinais opostos. Lembra que no terceiro passo é quando as bexigas são afastadas. Se elas estão afastadas é porque a força é de repulsão, e se é de repulsão é porque as cargas são de mesmo sinal. Lembra que os opostos atraem e os iguais repelem. A 4 fala que o mágico realiza uma neutralização por aterramento. É verdade, porque quando ele toca a mão, né, vai acontecer um fluxo de elétrons do corpo dele até o balão, e com esse fluxo de elétrons vai haver uma neutralização por aterramento do balão, tá? E ali na 5 fala que comprova-se que cada bexiga ficou eletrizada com cargas elétricas de mesmo sinal. Não, né? Se elas vão se aproximar, é porque são sinais opostos, e além disso, a bexiga que está neutra, ela continua neutra, ela não é eletrizada, ela é polarizada. Por quê? Quando a gente fala polarizada, é porque houve a separação dessas duas cargas. Houve os elétrons
um excesso de elétrons de um lado e um excesso de prótons do outro. Mas quando a gente analisa o corpo inteiro, o número de elétrons ainda é igual ao número de prótons e ele continua neutro. O que vai acontecer é que com essa aproximação relativa aí das cargas vai haver uma força de aproximação. Contudo, o módulo da carga continua zero, então ela não está eletrizada. A 5 está errada por 2 motivos. Então, a correta é a 4, o mágico realiza a neutralização por aterramento. Lembra que o aterramento nem sempre é só um fio conduzindo, né? Tipo, quando a gente liga uma esfera metálica com um fio à terra. Não é sempre só isso. Qualquer caminho possível que leve elétrons ou receba elétrons de um corpo carregado de forma a neutralizar ele, ou fornecer, né, cargas capazes de, no momento em que a gente considera esse aterramento, gerar uma igualdade entre prótons e elétrons, isso aí já é um aterramento, tá? E o nosso corpo, quando a gente encosta em corpos que estão carregados, tanto que você vai perceber que você vai levar um choque. Por que que vai ter um choque? Porque vai ter um fluxo de elétrons através do seu corpo. Então, é sempre importante lembrar que o nosso corpo é sim capaz de realizar aterramento, tá bem?